Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo é cabeça. Eu sou Carmen Lúcia Gobel, sou psicóloga clínica escolar, doutora em psicologia e faço atendimentos clínicos, pessoal. Então, quem quiser falar comigo, fala no direct do Instagram, que é @CarmenLúciaGobelCoelho. Hoje, o nosso episódio vai tratar de um assunto que eu considero bem desafiador para as mulheres, né, nas faixas de 50, por aí, que é a menopausa, que é uma fase da vida da mulher que traz impactos de diversas naturezas, físicos, psíquicos, sociais, assim como as outras etapas da vida que geram mudanças assim. E para falar sobre esse assunto, nós temos dois convidados muito especiais. Meu amigo Alexandre Vieira Alves de Castro, né? Isso. Médico, ginecologista, meu ginecologista também. Muita honra. Aqui também depois você se apresenta, né, Alexandre? E a Silvana Bezerra Magalhães, né? Pedagoga, doutora em educação, professora do Cefet, arte terapeuta, e depois você se apresenta se eu esqueci alguma coisa. Então a bola está com vocês, vai ser vocês se apresentam, depois a gente vai começar essa discussão que a gente espera, né, que seja bastante frutífera e que possa trazer informações e dicas para a galera que está passando por isso, né? Silvana, por favor. Obrigada. Eu acho que você já me apresentou. Eu sou Castro também, meu marido. Mas eu só queria acrescentar, Carmen, que eu estou aqui como uma mulher que é menopausada. Acho que isso é importante para aprender, para conversar com vocês, aprender com o doutor Alexandre. E uma mulher de 52 anos que passou pela menopausa, que entrou na menopausa, né, durante a pandemia, e tenho falado tanto sobre isso, lido tanto, e estou super feliz da gente poder ter esse espaço que não é tão comum assim, de falar sobre isso, de conversar. Eu acho que vai ser muito importante. É um tema bem pedido, né, pra gente aqui. Sim, sim. Que bom que a gente está acolhendo essa conversa. Eu, Carmen, Silvana, eu sou Alexandre, sou ginecologista e obstetra, estou na militância médica há 38 anos e tenho uma experiência bastante razoável aí com mulheres pós-menopausadas. Eu posso dizer que sim. Que a gente... E eu acho que esse espaço é fundamental para a gente poder conversar. Principalmente tentar desmistificar, desproblematizar esse momento da vida feminina, que eu acho que essas oportunidades são sempre muito né, gratificantes para mim, como ginecologista, e eu acho que se a gente puder ajudar as mulheres, vamos ajudar, né? Trabalho já bem feito. Prazer. Então, que bom, gente. Então, olha só, a gente vai falar um pouquinho, né? Eu queria colocar o seguinte, a gente, qualquer fase, né, da vida do ser humano que gera mudanças grandes, ela faz com que a gente tenha que se adaptar, né? Então, a criança, quando ela entra na puberdade e entra na adolescência, quando pode entrar na adolescência, né? Porque isso é uma questão até cultural. Mas, enfim, ela quando faz essa mudança, ela tem mudanças de todas as naturezas, físicas, psíquicas, sociais, né? E aí ela ganha um corpo novo, perde o outro, né? O corpo da criança faz um processo, né, de poder se adaptar, um processo de luto dessa perda. A cabeça fica muito mais potencializada, as ações cognitivas são muito mais velozes. Então, você tem mudanças de comportamento, mas é uma desarrumação danada. Até que você consiga, né, entrar em velocidade de cruzeiro. Né? Isso demora. Isso. E a pessoa consiga, então, tá se adaptando. A gente segue na vida, então vamos pegar a mulher, né? A mulher, né, nesse caso, foi lá, menstruou pela primeira vez, se ela gostou, não gostou, se adaptou, depois teve filho, casou, teve filho na idade adulta, e aí ela chega num momento em que isso acaba, né? Isso acaba e ela vai ter que, de novo, se adaptar a todo esse processo. Então, para falar desse processo, eu jogo a bola para vocês. Eu acho que, Alexandre, você podia falar um pouquinho. Né? E o primeiro, Carmen, eu queria que as pessoas entendessem o que é a menopausa. Conceitualmente, a gente chama de menopausa não um período, mas a última menstruação da vida da mulher. Nem sabia disso.
Então, o pós-menopausa é após este marco de última menstruação da vida dessa mulher, e o pré-menopausa é aquele período de modificações já se graduando e que chegam a este momento que é a última menstruação. O que significa isso? E a mulher, quando em vida intrauterina, quer dizer, na barriguinha da mamãe, ela já constitui um número de possíveis óvulos, que são chamados oócitos. Então, a mulher nasce com uma população de possíveis óvulos já definida, que é em torno de 300 mil óvulos. A gente fala óvulos, mas não são óvulos propriamente ditos, são oócitos, que a gente chama. E vai nascer, e num determinado momento, que é a puberdade, você tem um start hipofisário, que a hipófise é um hipotalâmico hipofisário, que são glândulas centrais, que dão a partida para que ela inicie a vida reprodutiva. Quer dizer, o que é a vida reprodutiva? É a capacidade que a mulher tem de procriar, de gerar. E aí ela vai, durante toda a vida, consumindo esses óvulos. Ela não vai menstruar 300 mil vezes. Em cada ciclo, são vários óvulos que são utilizados. Não é só um óvulo, são vários óvulos. E ela vai consumindo essa reserva. E exatamente é aí, com a ovulação, que se gera a possibilidade dela reproduzir. E isso vai acontecendo durante o que a gente chama de vida reprodutiva. Chega um determinado momento que essa população de óvulos, ela se extingue, ela acaba, ela se esgota. No momento que isso se esgota, ela perde a capacidade de reproduzir, que é um benefício para a mulher. Isso que eu gostaria que as pessoas entendessem. A visão que a gente tem do pós-menopausa e da menopausa é catastrófica. É isso que a gente quer desmistificar. Tá? E que eu acho que no decorrer do programa a gente vai tratar disso. Mas, na verdade, é um mecanismo que a natureza tem de proteger a vida da mulher. Imaginem, se ela não parasse de ovular, a Silvana disse que tem 52 anos, ela poderia estar engravidando agora. Imagine. Que legal. Então, né? você poderia estar engravidando numa condição física já diferente, com um coração diferente, com um fígado diferente, com um rim diferente, e tendo que suportar as modificações. Mais gasto, né? Eu diria isso. Exato. E tendo que suportar as grandes modificações que a gravidez impõe. E que provavelmente, Silvana, teriam um custo pessoal muito mais alto. Então a natureza, um mecanismo de proteção, estabeleceu o seguinte: olha, esse é o limite. Você só pode reproduzir até este momento da tua vida. No momento que ela perde a capacidade de reproduzir, ela deixa de produzir os hormônios femininos, principalmente os estrogênios, o estradiol, que é o hormônio mais importante, porque esse hormônio chamado estradiol é o hormônio produzido na ovulação. No processo de ovulação, esse folículo onde está o óvulo, ele vai produzindo este hormônio feminino. No momento que isso se esgota, porque ela perdeu a capacidade de reproduzir, ela deixa de fornecer, o ovário deixa de fornecer ao corpo este hormônio, que é muito importante e que a gente vai discutir e desdobrar posteriormente. E aí, o que acontece, né? Vamos dizer assim, eu queria que você falasse um pouquinho, né, para a gente ir enriquecendo essa conversa. Que sintomas você acha que foram, assim, que te mexeram com você? Mexeram mais, primeiro, achei muito interessante essa fala do Dr. Alexandre. Me chama de Alexandre, por favor. Alexandre, sobre essa sabedoria da natureza, né? Acho que é tão interessante uma ciência que também entenda esses processos. E
interessante a gente pensar na menopausa, mas no pré-menopausa e no pós-menopausa. Então, eu que me considero uma pessoa bem informada, quando me deparei com a vivência, porque a experiência é algo muito intenso, outra né? coisa. E acho que cada uma tem uma experiência, né? Eu vou falar, claro, da minha, que não é regra para todas as mulheres. Exato. Mas foi uma experiência que me mexeu muito comigo, os sintomas, tal, assim. E a frase que eu mais dizia assim, mas não me contaram direito. Eu tenho mais 4 irmãs e as que já são menopausadas, eu falo até hoje, por que vocês não me falaram com mais ênfase sobre isso? Porque também existe um tabu que a gente fala pouco entre a gente, Exato. as mulheres. E assim, eu tive... É que nem que se tivesse uma condenação. Pelo menos foi o que eu senti. Como se fosse uma Agora vergonha, ferrou, talvez. né? É uma vergonha de Eu envelhecer. acho que isso que a gente precisa aprofundar um pouco. Talvez um medo de envelhecer, essa- de falar que já passou. Isso. E aqui é um discurso que existe que me incomoda, assim, agora você vai viver a melhor fase da sua vida. Gente, você vai viver uma fase, claro, que você vai se adaptar. Mas dizer que agora é o melhor de tudo também engana. Porque não é bem assim. É uma adaptação. complicado. Com né? certeza. Agora, 30, na verdade, são os novos, os 50 são os novos. A melhor fase da vida sexual, a melhor... Gente, Não é verdade. peraí, né? Não é verdade. Isso é uma coisa... Não, a gente não E dorme, tem né? muita... Tem insônia, Não, engorda, exatamente, né? exatamente. Se você são não o quê? fizer 90, nada... mais de 90, o doutor vai dizer melhor. Eu vi, acho que são mais de 90 sintomas. Eu brinco que Não eu tive sei os quantos. 105. Mas brincadeira. Eu, sinceramente, não posso falar isso. Você não- Porque, eu fiz o tratamento, né, hormonal. Mas né, eu gente? também Foi comecei, na mas mesma- demorei um pouco. Não, o meu foi praticamente logo, né? Então, E assim, isso é não interessante. deu para Procurem entrar um nessa... médico assim que já acompanhe, né? Muito legal isso de você já ter. Não, foi assim, um e assim, eu não acompanhamento. posso falar assim, que foi uma coisa muito sofrida, nada disso, porque não deu para... Quer dizer, começaram os sintomas, obviamente, mas foi uma coisa muito, muito rápida com essa reposição. O meu juntou com a pandemia, então eu já não sabia É. o que era pandemia. Só que o que eu mais senti inicialmente foi a questão da insônia. E assim, eu já não... E quando eu comecei com a progesterona, em 2 semanas eu liguei para a médica, falaram assim para mim, amigas, isso é psicológico que você está dormindo bem. E ela falou, não, em 2 semanas você já começa a dormir melhor. Eu falei, o hormônio está fazendo eu dormir. A insônia mexeu muito, mas sabe o que mais mexeu? Foram vários sintomas. Talvez o sintoma que mais mexeu comigo, porque é o que eu talvez sou mais requerida, foi a questão cognitiva e essa névoa a memória, mental. né? E a memória. Então, na pandemia, eu falei, agora eu vou ficar expert no inglês, porque eu tenho tempo de ficar em casa. Só que eu estudava inglês com a minha professora, tinha hora que eu parava assim e falava, meu Deus, eu acho que eu tô ficando com Alzheimer. Porque eu não conseguia prestar atenção. E eu sempre fui boa aluna tal, e não entendi o que estava acontecendo. Apesar de eu ter informação sobre a menopausa. Só que eu não associava que exatamente aquela sensação, o cansaço, a fadiga, tudo aquilo, aquele pacote... Isso é estranho, porque como é que eu tinha informação... E na minha experiência eu tive dificuldade. Talvez eu precisasse do profissional que me... E eu acho que também tem essa coisa que a gente não junta muito o que a gente sabe com aquilo que a gente vai viver, né? A gente sabe de um monte de coisa, mas na hora que você experimenta, é uma outra compreensão. Eu acho que o Alexandre falou uma coisa legal, né? Importante pra caramba, pô, que bom, né? Que você não está sobrecarregando o teu organismo. Mas a gente tem uma representação social muito, vamos dizer assim, muito mais dramática disso, né? Eu acho que hoje nós estamos num momento de vida, né? Contemporâneo, que é diferente. Mas ainda assim, eu acho que a gente tem esses enfrentamentos. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso, eu queria que, se você pudesse falar, Alexandre, um pouquinho sobre que sintomas são os mais frequentes, comuns, mais frequentes, né? Para as pessoas poderem, né, se localizar. Porque quando você também entende e tem essa informação mais completa, você também fica mais calmo. Você fala assim, tá, então é isso, né? E se começa, quanto tempo, essa coisa de começar antes também, eu acho que a gente também tem pouca informação, né? Que às vezes já tem uma sinalização, 5 anos antes e tal. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que reconhecer enquanto sociedade, que esse debate ele está fora dos palcos, né? Dos espaços de discussão, né? do espaço público, do espaço social, e as mulheres não falam e os homens não falam. Tá? Eu acho que é uma contaminação muito grande com o machismo, tá? Com certeza. O machismo estrutural, que eu gostaria de
de que a gente pudesse depois, posteriormente, debater um pouco melhor, porque isso, para mim, no meu consultório, é um dos problemas mais sérios que eu vivo, tá? A questão da disfunção sexual masculina, de alguma forma, está resolvida com os medicamentos que hoje existem, né? Viagra, Cialis. Mas a questão das dificuldades sexuais que a mulher vive no pós-menopausa não estão resolvidos plenamente. E há um descompasso muito grande em relação a isso e, principalmente, não se conversa. E uma outra contaminação é o etarismo. Sim, o nosso assunto também que é extremamente grave, porque há uma percepção, inclusive no mundo feminino, de que a menopausa é um desastre. Que a menopausa é um abismo. É um abismo. É isso que eu converso com as minhas pacientes. A menopausa não é um abismo. Quer dizer, você está aqui e, de repente, você cai para cá. E isso é complicadíssimo na cabeça da mulher, porque ela tem a sensação de que ela envelheceu. E envelhecer é bom e ruim. Tá? É bom também, de certa forma, porque significa que a gente continua vivo. Porque a opção é a pior possível, né? Sabido, né? E ficando mais sabidos. Hoje eu estou com 62 anos e me sinto mais sabido, mas claro que eu não tenho mais a mesma energia, não tenho mais a mesma força. E eu vivo com isso muito bem, porque eu me adaptei muito bem a isso. Então eu acho que a gente pode aprofundar isso depois. Mas os sintomas mais importantes são esses que você relatou. A insônia é muito desconfortável. O estrogênio é um mediador do sono, o estrogênio, o hormônio. E essa mediação do sono, ela deixa de existir no pós-menopausa, porque você deixou de produzir esse hormônio. Então, não é uma insônia por ansiedade, não é uma insônia por desequilíbrio emocional, é uma insônia por razões físicas. Isso é importante que a gente compreenda. Ela apazigua a gente. Apazigua, vamos lá. Os sintomas climatéricos, de uma forma geral, que é a sensação de onda de calor, que para algumas mulheres climatério é antes. Não, o climatério, ele é antes e depois. Eu pensei que era... O climatério é exatamente a percepção desses sintomas. Entendi. Então, que tipo de sensação é essa de onda de calor? As mulheres que estão ouvindo já passaram por isso, vão reconhecer. É uma sensação muito desconfortável, porque é uma onda de quentura que sobe do tronco para a face. E muitas vezes à noite junto com a insônia. Isso. E você sua bem. E aí tem um outro sintoma, que é a sudorese noturna, que também é muito desconfortável, porque são essas ondas de calor e seguidas posteriormente de uma sensação de frio. Então, o que as mulheres me falam é o bota cobertor, tira cobertor, bota cobertor, tira cobertor. E isso atrapalha mais ainda o sono. As alterações de libido, de qualidade de libido, né? A gente... É isso, gente. Vamos lá. É uma fase que se termina e uma nova fase que inicia, como você disse. Que a gente tem que aprender a lidar com isso e a se adaptar. Então, quando a gente fala de sexo na mulher na pós-menopausa, a gente não está falando de um sexo ruim e nem um sexo sem qualidade. A gente está falando de um sexo diferente. Ai, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Uma das coisas que a gente vê muito na mídia são as mulheres, que talvez para mim isso é um desserviço, falando assim, que com 60, 70, hoje a minha vida sexual é a melhor do que nunca. Os meus orgasmos são melhores. E eu sempre olho para isso e falo assim, eu acho que elas estão mentindo. Eu acho também. Ai, que bom! Que bom, porque eu Sabe tô por achando quê? que... vende um negócio que você... o pacotinho de esperança é bom ouvir o médico que tem você de causa. Uma coisa importante, vamos lá. A vagina é um órgão fantástico, imaginem.
A vagina, ela tem uma capacidade elástica tão maravilhosa que ela permite que uma cabeça de um neném passe por ela, sem rasgar. Então vejam que órgão fantástico, como que ele se estica, como que ele é generoso. Agora, isso tem relação com o tipo de epitélio, que é o tecido, que é um epitélio que tem 3 camadas. Tem uma camada de células profundas, uma camada de células intermediárias e uma camada de células superficiais. Então, é um epitélio mais grosso. E essa proliferação do epitélio, quer dizer, esse epitélio que continua crescendo e que tem essa característica, esse processo se dá exatamente pelo estímulo hormonal. E quando a mulher deixa de ter esse estímulo hormonal, ela deixa de proliferar esse epitélio, de multiplicar essas células na velocidade que ela estava habituada, e a vagina começa a ficar mais fina, mais atrófica. Pode. Ela não completamente, mas eu tenho em alguns momentos, no exame ginecológico, muita dificuldade de introduzir o espéculo. A mulher sente dor. Sente muita dor. Por quê? Porque a vagina está atrofiada. E aí é uma compreensão equivocada. Quer dizer, a minha vagina está seca. Não, ela não está seca. Ela entra num processo de atrofia que, claro, pode ser melhorado. Muito. E é isso que nós vamos discutir posteriormente. Tudo pode ser melhorado se a gente tiver bom senso. Então, ela tem um entendimento de que a lubrificação vaginal diminuiu. Não é a lubrificação vaginal que diminuiu. É um epitélio que está menos elástico e mais fino. É mais complexo do que só. É muito mais complexo. Porque... eu achava que era ressecado. Não é ressecado. Mas O que olha, acontece... Só para concluir, me perdoe. O que acontece é que... Claro que vai lubrificar menos, porque você tem um epitélio menor, essas glândulas lubrificantes, elas ficam com os orifícios mais estreitos, e você pode ter uma redução de lubrificação. Mas a grande discussão é que, como dói, e ela não pode negar ao seu parceiro o ato sexual, porque aí entra a discussão sobre o machismo, que nós precisamos entender que o homem precisa, o parceiro, o bom homem, tem que se envolver nesse processo da menopausa feminina, da pós-menopausa feminina. Isso é um ato amoroso, generoso, gentil. Que difícil, né? Nesse país que a gente... Meu amor, eu tenho tentado trazer os homens para essa discussão. Tá? Eu costumo dizer que o machismo tem cura. Para quem quiser se curar. Isso aí. Eu tenho absoluta clareza disso na minha vida e eu estou permanentemente tentando me curar do machismo. Sempre tentando me curar. Sempre percebendo... Não tá só no homem, né? O machismo está na mulher também. Está na mulher, porque... e aí, na hora da relação, dói, incomoda e ela reage, claro. E no momento que reage, lubrifica menos a vagina. Porque a lubrificação vaginal, na verdade, nada é mais do que o estímulo. Você tem estímulo, tesão, vontade, a vagina lubrifica. Então a mulher pode ficar com uma vagina bem lubrificada e mesmo assim ter dificuldade de relação, porque ela está menos elástica e o epitélio está mais atrofiado. Entendeu? Esse é um sintoma importante, causa muito desconforto nas mulheres. Você chamou a atenção de uma coisa que eu escuto muito, que é essas alterações de memória. Mas é de memória recente. Exatamente. Não é de memória retrógrada, mas de memória recente. Onde eu deixei a chave, onde eu deixei isso, essa dificuldade de... Esquece a palavra. Isso não está muito bem entendido. Eu acho que memória é uma coisa que, assim, a gente entende que você tem um processador. Né? A gente fala de memória, fala assim, memória é guardar coisa. Não é. O sistema de memória é um sistema dinâmico em que você até guarda coisa, mas não é só isso. Ele tem um processador, né, que depende, porque acho que também a gente pode pensar nisso, né? Ele depende de quê? De você pegar a informação, né, do que você está ouvindo, manipula e você joga lá para
para o longo prazo, mas ele não vai para lá e fica. Você precisa, de repente, estimular de novo, falar sobre isso e de noite dormir bem para que a memória se consolide, caso ela seja significativa. Então, assim, não é um processinho tipo que a gente pensava, pega, bota na gaveta e eu não lembro. Não lembro porque nem registrou. Eu fico na dúvida porque como esse processador, ele não só guarda, como ele também joga fora, ou ele nem registra, eu fico na dúvida se a gente não lembra ou a gente nem registrou. Entendeu? Você está fazendo um negócio, aquilo que está tão automático, eu não sei se a nossa atenção é que fica também fora do ar, né? Se você fica menos atento, sustenta menos, e aí você não registra. Porque às vezes eu tenho a impressão que eu não registrei aquilo. Mas, Carmen, o que eu escuto isso com muita frequência em consultório. E que não, eu só estou dizendo que o processo pode ser... Eu não sei te dizer de que forma, mas elas se queixam muito disso. Eu não... Claro, estou falando aqui como leiga. Tem acompanhado algumas pessoas, alguns psiquiatras que estão trabalhando com a questão da menopausa. E muito assim, estou falando de quem está lendo informação. Acho tão interessante que parece que tem avançado esses estudos de como os hormônios atuam na sua memória. Sim, eu estava vendo... nas sinapses. É interessante que... Será que ele não, por falta de hormônio, você não consegue jogar esse troço? Olha, o que nós temos hoje de concreto em relação ao sistema nervoso central, eu não quero assustar as mulheres, por favor, mas a gente sabe, estatisticamente, que isso já claramente comprovado, sem entendimento claro das razões, mas de que mulheres que não fizeram um acompanhamento diferenciado nesse processo, principalmente nos 5 primeiros anos de menopausa, de pós-menopausa, essas mulheres têm um risco maior de desenvolver a doença de Alzheimer. Então, isso é estatístico, né? Eles pegaram mulheres com doença de Alzheimer e verificaram desse grupo quem fez reposição hormonal e quem não fez. Então, a maior parte desse grupo é de mulheres que não fizeram reposição hormonal. Então, de alguma forma, o estrogênio participa desse processo. Pode ser na sinapse, pode ser na condução do impulso, e de alguma forma ele participa. E hoje isso é especulativo. Mas a gente percebe que quando a gente tem uma oportunidade, é possível, e a gente faz a reposição hormonal, há uma melhora substantiva de memória. É interessante. Você percebeu isso, Silvana? Com certeza. E, claro, como o doutor falou, como o Alexandre falou, a reposição não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Mas a reposição, no meu caso, de pessoas que eu percebo, além dela, essa questão cognitiva e do humor emocional, e a médica que me acompanha hoje, que é excelente, ela falou, olha, Silvana, às vezes o médico é tão contra a reposição, em alguns casos, sem ter critérios, só que é o mesmo que diz, tome um tarja preta para o resto da vida, porque você vai desenvolver. Ela foi falando dos quadros de ansiedade, de depressão, que também não é muito claro para a gente quanto porque acho que fica associado não só essa questão de falta de hormônio e dessa mudança, mas como você vivencia isso, como você está entendendo isso, porque você... O envelhecimento. Fica pensando assim, cara, então eu deprimo, porque é natural que você deprimir significa eu posso perder isso, né? Eu fico triste, eu faço um luto e eu fico deprimido. Eu não estou com depressão, é diferente, né? Mas se você fica para sempre nisso aí, é porque você não consegue processar psiquicamente também essa vida, essa nova vida. É um looping, né, cara? Você pensa, não dorme, a vida sexual, a questão você junta tudo isso, é uma bagagem. E a cabeça tem que arrumar. Por isso que eu acho que mas precisa de ajuda, Carmen. Profilático. Eu acho que essa ajuda geral, psicológica e médica, eu acho que ela faz toda a diferença. Tem que ser associado. Não tenho a menor dúvida. Porque você fala assim, não, mas eu resolvo meus problemas. Não, mas é difícil, porque você tem que encaixar isso num outro lugar, né? Você está bagunçado igual lá na adolescência, só que é diferente, porque lá na adolescência você tem tudo pela frente.
Na menopausa, a tua vida já está construída, você já tem uma história, né, para trás, você tem uma... O que você tem para frente? Como é que você vai entender isso? Como é que você lida com essa coisa que está mudando, né? Então, eu acredito que processos, coisas associadas, né, um acompanhamento médico e um acompanhamento psicoterápico de qualidade, vai dar essa sustentação para que a pessoa possa lidar melhor, né, com os impactos psíquicos, por exemplo, e os sociais também. Mas a gente tem que discutir essa questão do etarismo. Sim. Tá? É mais amplo. É mais do que amplo. só, Eu acho que as mulheres, elas são contaminadas por essa visão machista de que o perfil ideal da mulher é aquela mulher tchutchucona, bonitona, sem rugas, sem celulite, com cara de 20 anos, com cara de sempre, 20 que anos, não existe, né? Então eu faço gostosona e tal. Tudo isso é muito bonito e eu não vou fazer nenhum tipo de crítica ao direito da mulher de se cuidar, tá? Eu acho absolutamente justo, não discuto isso. Mas as rugas também são sinais de vida, né? As rugas, a celulite não é bonita, tá? Mas todas têm. Mas depende do nosso olhar, porque a celulite também não torna uma mulher feia, né? Eu acho que assim, a gente estava falando, nós fizemos um podcast que ainda vai vir. Quer dizer, vai vir não, porque a gente vai passar isso aqui depois, mas a gente falou sobre idadismo, sobre etarismo, né? E como a gente, como é muito legal um cara de, sei lá, mais velho, pegar uma menina novinha, como é esquisito o contrário, né? Uma mulher mais velha tá com uma pessoa mais nova. E eu acho que isso, não sei, a gente até falou sobre isso, que assim, que é uma coisa mais aqui. Eu não vejo muito isso lá fora. Eu acho que as pessoas mais velhas procuram até as mais velhas mesmo, né, para se relacionar e tudo. Eu acho que nós temos um problema sério no Brasil hoje, e falando das mulheres mesmo. A gente precisa falar sobre isso, precisa ter autocrítica, porque a gente, generalizando, claro que tem exceções, acha que vai ficar jovem para sempre. Por isso também que a gente não fala da menopausa. Exatamente. Então, assim, eu acho realmente muito estranho todo mundo ficando com o mesmo rosto, com a mesma boca, com os mesmos procedimentos. E esses dias eu estava pensando, tem questões tão importantes que a gente precisa depois dos 50 anos, como, por exemplo, vou dar um exemplo aleatório, que minha família está vivendo agora. Tomar a vacina do Herpes zoster. Só que as mulheres gastam tanto em botox e acham a vacina do Herpes zoster absurdamente cara. E aí esses dias eu parei, sim, mas é mais barato que o botox. Eu não sei. É 1.600. A vacina botox é mais caro. O botox é mais caro e as pessoas estão colocando botox a cada 6 meses. Será que não é uma discussão a ser feita de quanto a gente, como mulher, também está se deixando levar por esse padrão? E quanto a imagem pesa mais do que a pessoa, e né? Como que isso impacta a vida da mulher? Sim. Porque Impacta, é inevitável o envelhecimento. E o envelhecimento é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. E o que for não tão bom, a gente tem que ir elaborando. E a gente tem que ir elaborando e a gente pode ajudar. Porque qual é o papel do médico? O papel do médico é tentar garantir para a mulher qualidade de vida. Não impedir o envelhecimento. Porque ninguém impede o envelhecimento. Não existe fonte da juventude. A terapia só está tentando bem, né? A terapia de reposição hormonal, ela não vai manter a mulher jovem. Ele vai garantir que essa mulher faça essa transição com qualidade de vida. Que não é a mesma qualidade de vida, é diferente, né? Eu tenho percebido isso. Isso que eu acho que é que eu tenho que adaptar? Diferente. Sim. É isso. Faz toda a diferença. Com qualidade, mas adaptando. Por exemplo, eu tenho pensado que hoje eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo. E hoje eu estou percebendo que eu tenho que não acumular tantas coisas e tudo bem, mas está sendo difícil para eu lidar com isso, porque eu sempre... Mas é um momento em que eu tenho que admitir que não é da mesma forma que as coisas vão acontecer. Voltando para a questão da sexualidade, que eu acho super importante. A questão da atrofia, por exemplo. Eu comecei a descobrir, porque eu falo com isso, falo para todo mundo, porque virou uma causa para mim, pessoas mais ou menos próximas que fizeram cirurgia. E eu não sabia porque tinham, entre aspas, né, no senso comum, fechado a vagina. Tem, com laser. Mas isso, veja... Claro que não é fechar, né? É uma forma de... A utilização do laser, eu tive recentemente no Congresso Brasileiro de Ginecologia e
nós trabalhamos juntos, eu, minha esposa e meu irmão, somos ginecologistas, a gente foi preparado para pensar em comprar um laser. Mas aí, durante as conversas com os professores, não com os representantes dos vendedores, porque são dois discursos distintos, mas a conversa com os professores e a recomendação da minha sociedade, que é a Febrasgo, que essa ainda é uma técnica que precisa ser avaliada. Ela ainda cara, não né? é profundamente cara, que ela não é consensual. Eu tenho muitas dúvidas, principalmente o impacto a médio prazo, porque você pode ter, porque o laser ele é uma onda de luz que queima, corta. E eu não sei qual é o impacto desse tecido a médio prazo. Será que ele vai fibrosar? E aí vai estreitar, anelar? É nova essa tecnologia. É uma tecnologia já usada, tem muita gente usando, que são chamadas cirurgias íntimas com laser. Mas depois de ouvir os professores recomendando que esse tipo de técnica ainda fique restrita ao ambiente acadêmico, essa é a recomendação da minha federação. É mesmo? Que ela não se dissemine, que ela fique restrita ao ambiente acadêmico. Ou seja, para pesquisa. Para pesquisa Então, e estudos. a reposição seria a melhor forma de prevenir? Eu não tenho dúvida. Então, e até eu conversando com uma pessoa um tempo atrás, super bem informada, ela, depois de conversar comigo e eu falar do meu depoimento, ela foi fazer a reposição, ela estava num processo de atrofia, isso me assustou muito, porque é uma pessoa muito bem informada, só que ela estava com medo. Quando eu contei o meu depoimento, de como estava sendo legal, tal, ela começou a fazer a reposição. E aí eu vi como, além da questão, claro, acompanhamento psicológico, médico e tal, como as mulheres entre si se apoiarem, conversarem, falarem das experiências é importante. Eu acho que isso é importante porque existe uma coisa no imaginário feminino, que eu acho que está sendo, não sei por que razão ficou assim, você faz reposição hormonal? Sim. Caramba! Que perigo. Sim. Então, assim, você lembra essa coisa assim, que parto normal, cesariana, que é perigoso, uma coisa ou outra? Uma vez eu vi isso também, né? Assim, vou fazer cesariana mais seguro. Aí eu falei assim, gente, a pessoa faz como precisa fazer. Agora, a questão da reposição, na lógica, né, que a gente está vendo, assim, nossa, você teve coragem. Como assim? Tipo assim, gente... Aí eu fico assim, de vez em quando, eu ficava comendo. Eu falei, gente, eu vou continuar. Tudo isso começa, principalmente, com um trabalho americano, que é o WHI, que foi um grande trabalho americano, que tem méritos, porque foi um trabalho muito extenso, feito nos Estados Unidos, mas foi feito com um único produto de reposição, que a gente não usa no Brasil, que foi a medroxiprogesterona com estrogênio natural conjugado, que é o Premarin, mais a medroxiprogesterona, que é um produto deles. Os americanos, na verdade, estudam aquilo que eles produzem. Eles não estudam nada que não seja produzido por eles. Tudo na igrejinha deles. Tudo dentro de uma lógica de gerar lucro, né? Para eles, não necessariamente um benefício à saúde humana e coletiva. E esse trabalho foi feito e ele tem esses vícios, porque ele foi feito com uma única droga. E aí ele chegou a algumas conclusões que foram meio assustadoras quando esse trabalho foi lançado, né? Que realmente havia um aumento dos índices de câncer de mama, de trombose. Agora, a reposição era feita, da forma que esse trabalho mostra, sem critério. Mulher menopausada, mulher pós-menopausa, chegava, começava a fazer esse tipo de droga. Independente do tempo? Independente, começava a fazer. Né? E aí, claro que esses resultados vieram contaminados também pela falta de cortes. Porque todo um trabalho tem que ter os seus cortes. Eu faço uma crítica a esse trabalho, tá? Principalmente porque a gente tem hoje drogas infinitamente melhores. Eu acho que isso foi... e assim, a gente é meio... Eu sinto que a gente, Brasil, é muito quintal dos Estados Unidos. Aconteceu lá, bateu aqui, né? Então, assim, os hábitos, às vezes, alimentares, as maneiras de olhar... comum, falando isso sem nem ter critério. Sem nem critério. O que é um critério de elegibilidade? Vamos lá. Porque
que eu acho que é isso que a gente está entrando agora, que é super importante. Primeiro, não é qualquer mulher que pode fazer reposição hormonal. É aquela que tem a condição clínica e tem as condições gerais que permitem que a gente possa proceder isso. A gente precisa de uma mama absolutamente sadia, tá? E isso a gente verifica com os exames que a gente rotineiramente faz na mulher acima de 40 anos, que a gente procura fazer a mamografia e a ultrassonografia de mama pelo menos anualmente. O Ministério da Saúde fala que esse exame seja feito de 2 em 2 anos, mas eu tenho uma discordância, que eu acho que em 1 ano um tumor pode crescer, e o grande segredo, quando a gente fala em câncer, de uma forma geral, mas principalmente de mama, é o diagnóstico precoce. É a Porque chamada lesão mínima. Você não previne, né? Você só vê rápido. Você só vê rápido. Então, eu faço anualmente. Então, essa mama precisa ser sadia. Essa mulher não pode ter nenhum antecedente de trombose, nenhum antecedente importante de trombose, ou qualquer antecedente de trombose. Preferencialmente não deve fumar, porque o cigarro e hormônio, que pode ser a pílula, tá? Tanto a pílula quanto a reposição hormonal. O cigarro, ele aumenta em pelo menos 5 vezes o risco de trombose, se associado com hormônio, pílula ou reposição hormonal. Então, preferencialmente que não fume. Que tem uma história familiar boa, favorável. A minha grande preocupação, e eu não faço reposição hormonal em mulheres que têm um histórico de irmãs com câncer de mama, porque a gente tem que imaginar que uma irmã, sendo filha de mesmo pai e mesma mãe, tem uma matriz genética semelhante. Então, este tipo de mulher eu não faço reposição hormonal, que potencialmente essa é uma mulher de risco maior. E que não tenha nenhuma doença vascular. Na hipertensão é possível fazer reposição. Nas diabéticas é possível fazer reposição. Eu tenho uma série de hipertensas que eu faço, de diabéticas. Claro que para cada uma tem uma indicação. O que é importante entender, eu não quero monopolizar muito. Não, mas mas é interessante. Mas a gente precisa saber disso. As pessoas precisam saber entender melhor, porque isso esclarece, isso alivia mesmo, porque você fala, bom, eu posso, eu não posso. Né? Pois é, então vamos. Essa mulher que chega ao consultório, a gente tem que fazer essa anamnese cuidadosa, uma anamnese de história pessoal, familiar. A gente tem que fazer um bom exame clínico. Ela, né? É importante que ela tenha um útero sadio, que ela tenha uma mama sadia, que ela tenha hábitos sadios, e aí ela começa a entrar já nos critérios de eleição. Vai fazer o exame de imagem de mama, o exame de imagem desse útero, e muitas vezes vai fazer um Doppler venoso para que a gente verifique a qualidade da circulação. Nem sempre é preciso, mas nas mulheres varicosas eu acho que é interessante fazer o Doppler. E se os exames estão todos normais, a gente pode instituir a reposição hormonal. Tem várias formas de fazer. A gente não dá para comparar hoje a reposição hormonal com o que era feito há 30 anos atrás. A ciência evoluiu muito, a gente tem drogas maravilhosas, tá? A gente tem hoje a possibilidade de fazer bioidênticos. Quer dizer, o que é um bioidêntico? O bioidêntico é o 17-beta-estradiol. O que é o 17-beta-estradiol? É o produto do ovário. Então, ele é idêntico ao hormônio produzido pelos ovários. E a progesterona natural. A gente pode fazer biosemelhantes. A gente pode usar a via pele transdérmica, que é muitíssimo interessante, que eu preferencialmente é a que eu mais gosto, porque na via transdérmica, quando a gente usa o produto, a gente tem alguns... O gel e os PETs. Eu uso
uso o gel. Então O gel também. A gente tem os PETs, que são muito interessantes. E os PETs, a mulher que tem útero, quando ela faz reposição, ela não pode usar só o estrogênio. Ela tem que usar o estrogênio e a progesterona, sempre. A mulher que não tem útero, não, ela pode usar só o estrogênio. A mulher com útero, ela tem que usar os 2 hormônios. E a tibolona? A tibolona é uma progesterona, não é estrogênio, é uma progesterona que tem ação estrogênica, mas é uma progesterona. Ela, quando surgiu, a gente ficou muito animado com a tibolona, né? Achando que a tibolona era a solução de todos os nossos problemas. Não é a solução de todos os problemas. A tibolona, e a gente imaginava que a tibolona livraria a mulher de todo o risco, como não era um estrogênio, era uma progesterona, livraria a mulher de todo o risco de câncer de mama e câncer de útero. Não é verdade. O pessoal fala que é tibolona, que você fica uma bolona, porque engorda. Não engorda não, Carmen. Tem muita gente usando tibolona. Será? Não engorda. Uma vez uma nutricionista falou, você tibolona A é tibolona, você desculpa fica é da bolona. tibolona. Porque o processo metabólico da gente muda completamente. Mas que eu é acho que isso. também tem uma coisa assim que eu queria lembrar, né, que a gente chegou a conversar sobre isso, que esse estigma da reposição hormonal, ela invisibiliza a pílula, né? Você estava falando sobre isso. Né? Quer dizer, a pílula não deixa Tudo de bem, ser tomar hormônio também, né? Mas deixa eu só falar uma coisa interessante que eu acho que é curioso. Quando a gente faz um anticoncepcional, a gente tem a pretensão. Qual é a nossa pretensão? Não a gente engravidar. Não engravidar. Então eu preciso fazer uma quantidade de hormônio suficiente para bloquear essa hipófise para que ela não produza aquele hormôniozinho que dá a ordem pro ovário. Uhum. Então eu preciso fazer mais hormônio para inibir essa hipófise na produção do FSH, que é esse hormônio que dá o start no ovário para iniciar a produção do folículo e do óvulo. Quando eu tenho uma mulher na menopausa, eu não preciso me preocupar com a ovulação, porque ela já não ovula. Uhum. Então, esta mulher na menopausa, ela não engravida. Agora, ela não engravida porque ela já esgotou isso. Então, o que a gente faz de hormônio na menopausa é muito menos que uma pílula. Em tese seria mais simples, É deveria, muito né? mais seguro você É muito fazer mais seguro. reposição hormonal do que a pílula. Agora você vê que coisa engraçada, porque as pessoas são... É quase que uma coisa muito indiscriminada. Qualquer mulher, né, que esteja em fase reprodutiva e tenha vida sexual de alguma forma, toma anticoncepcional. Há pouco tempo geral, a gente começou usa a ouvir anticoncepcional. mais, né, dos problemas do anticoncepcional. Mas vamos voltar para a questão do machismo, que é importante rapidinho. A gente... Eu fiquei pensando, na minha experiência, como eu tenho também junto... O meu marido também passa por um processo pedagógico na Claro. menopausa, porque a gente conversa muito sobre isso. E como muitas vezes eu vi casos de mulheres, a gente conversando, que não falam, porque muda a forma como você... a frequência das relações sexuais. Em alguns momentos você pode sentir, mesmo você fazendo reposição, você pode, talvez, a gente falar, porque está mais ressecado, sentir um pouco mais de dor. Então, o marido tem que ser mais delicado. Exatamente. Então, a gente tem que mandar esse podcast para os Os homens ritos, também, viu? E eu acho que isso é fundamental. Precisam Os ouvir. ritos sexuais se modificam porque o gatilho da libido modifica. Demora mais tempo. Então, isso tudo, se a pessoa... E eu fiquei pensando... E você repara tanto. como tem tantos divórcios Sim, nessa Exatamente. faixa etária. porque talvez uma exigência de alguma coisa... Não, Agora, a lógica masculina continua mesmo. Agora você imagina, uma coisa é dramático eu isso. fiquei pensando muito nas mulheres no decorrer da história, como as mulheres sofreram caladas. Isso é uma questão que veio muito forte para mim. Isso. Quantas mulheres não eram talvez até estupradas e, Verdade. sabe, e que nunca Machucadas, falaram nada. E eu né? fico pensando nas minhas, sei lá, avós, bisavós, o que será que elas passaram? Por isso que eu falo, gente, eu falo por mim e falo pelas que não têm Mas voz. eu acho entendeu? que você está levantando uma questão, Silvana, Tão extremamente importante, importante. né? E só uma outra coisa que eu queria até perguntar para você, Alexandre. Outra questão que começou a me incomodar muito, acabei de voltar 2 semanas de uma cidade que é o 2º pior IDH do Maranhão. E lá encontrei, no povoado que eu fui fazer um trabalho, mulheres muito em processo de depressão, várias questões, e
mais uma coisa que me passou muito e perguntava sobre a menopausa delas. Elas não têm acesso a ginecologista, elas não têm acesso... claro, eu estou falando de uma situação extrema, mas que existe muito no Brasil, né? Quanto a essa questão... Porque a gente está falando, e eu estou falando aqui de um lugar de classe média, né? Eu posso também fazer uma atividade física, eu estou vendo minha alimentação, porque tudo isso acompanha, claro, né? E é fundamental. E ajuda, isso, né? E eu posso comprar a reposição. Agora, essa discussão, será que já passa por alguma política pública que olhe para isso? Eu não sei se existe alguma... Eu acho que existem políticas públicas, mas, na verdade, o machismo contamina tanto estruturalmente que as mulheres, elas já estão, de certa forma, acostumadas a serem invisibilizadas. A mulher pós-menopausada, ela é completamente invisibilizada. Não, é a mulher... Tá? Aí, essa questão do etarismo também entra, né? Porque assim, a pessoa mais velha vai ficando... Não, e ninguém olha, né? Ninguém olha nem... E até para levantar essa bandeira, se existe tanto tabu, não é, as mulheres também nem levantam tanto essa bandeira quanto poderiam, talvez, né? Deveriam. Essa prática de levantar a bandeira, né? A gente tem prática da queixa. Às vezes até uma queixa entre seus pares, mas a gente não tem a prática de correr atrás, de se juntar grupos, de falar sobre isso, de ver como é que a gente pode mobilizar para melhorar. Será que as pessoas, né, de uma classe mais baixa, economicamente mais baixa, têm condição, tem reposição, elas recebem? Esse é um dos problemas, porque o que é disponibilizado não é exatamente o que a gente gostaria de usar, não é o mais seguro. Então, o que a gente usa não é o mesmo que tem no SUS. Não é a mesma coisa que tem no sistema. Então, eu já tentei provocar essa discussão na rede pública e no Conselho de Saúde, mas, como eu te falei, o que eu acho interessante, porque não há um interesse de discutir isso, de conversar sobre isso. É como se fosse nem uma coisa dos que homens, posta, nem né? do poder público e, infelizmente, nem das mulheres. Isso que me assusta. Isso que me assusta é verificar que as mulheres não levantam a voz como deveriam levantar nesse momento tão especial da vida delas. Não tem essa cultura de tempo, fazer né? isso. Assim, a gente sabe que essa coisa de mentalidade, ela muda muito devagar, né? Porque acho que é por isso que eu penso que a informação, ela é importantíssima nessa rede de assuntos. Eu acho que assim, a nossa ideia, né, de estar com o podcast, o Psicast Vibe, é sempre de poder levar uma informação de qualidade, para que a gente possa realmente prestar um serviço mesmo, né? Então, eu acho assim, importantíssimo essa conversa. Hoje, eu acho que até falei pouco, porque realmente foi muito importante para mim, aprendi muito. Eu acho que vai ser assim, de uma grande valia para quem nos assistir sobre essas informações, não só para quem está vivendo isso, mas para quem conhece quem está vivendo, para os homens que podem... todas as mulheres que vão viver. Ou que vão viver ainda, né? Então, assim, eu acho que sim, eu preciso agradecer, né? Porque a gente já está aqui no nosso finalzinho, né? Agradecer muitíssimo, Alexandre, a sua contribuição foi maravilhosa, ajudou demais, assim. E Silvana também, com essa dinamização, com as tuas perguntas, com a tua inteligência, eu acho que trouxe à tona uma questão que eu acho que ela não para aqui, ela é extremamente complexa, enredada, né? Na nossa cultura, na nossa visão de mundo, na forma como a gente entende que a gente tem que se comportar, e só tem uma maneira da gente fazer isso, né? Questionar e conversar e discutir. Então, eu vou passar a palavra para vocês, para as considerações finais, né, desse nosso podcast, que eu gostaria que tivesse mais tempo para a gente poder falar. Eu achei que foi pouco. Eu fiquei só... Não é nenhuma... Eu fiquei pensando como esse diálogo é importante. Quem sabe lá no YouTube, uma sugestão, as pessoas não colocam, não sei se tem como elas colocarem perguntas, porque acho que vai surgir tanta pergunta, eu imagino, e tantas outras questões. Mas a gente pode fazer parte 2, né? Eu acho que seria interessante pensar porque eu acho que é tantas questões, né, para se falar. E eu, assim, estou muito grata de estar aqui com vocês. Aprendi muito também com o Alexandre. E de saber, porque isso já... Eu tenho, como eu disse para cá, com todo mundo eu tenho falado, assim, vamos encontrar espaços. Mas esse é um tema muito pedido. Que acho que esse é um espaço político, né? De discussão, de construção. Então, estou muito grata de poder ter participado aqui, aprendido e trocado com vocês.
Olha, eu acho que é sempre gratificante poder, principalmente, conversar com mulheres, né, sobre a menopausa. Porque nos nossos congressos a discussão é médica e tal, e é também entre homens. Eu acho que o genial é poder conversar com mulheres sobre isso. E eu acho que a gente tem que avançar, ter avanços civilizatórios. E um dos avanços civilizatórios é compreender essas modificações de fase na vida dos seres humanos, que não é só das mulheres, é dos homens também. A gente envelhece. Todo mundo envelhece, todo né? mundo envelhece. E o envelhecimento necessariamente não é ruim. Se a gente puder garantir nessa transição qualidade de vida com reposição hormonal, é maravilhoso. Eu sou um entusiasta da reposição hormonal, faço sem medo, tá? Vigiando, cuidadoso. Não permito que nenhuma paciente minha que faz reposição hormonal fique mais de um ano sem me ver. Se ficar mais de um ano, estou fora, não entro nesse tipo de coisa. Não interessa para ninguém, nem para ela, porque deixa de ficar segura, nem para mim, que posso estar de alguma forma sendo cúmplice de algo que não vai dar certo, de uma negligência. Então, quem puder fazer reposição hormonal, procure seu médico, discuta com seu médico, se informe. Essas visões conservadoras e atrasadas de que a reposição faz mal, isso tem que acabar. Eu acho que tem que fazer reposição hormonal para quem pode. Segundo, a gente tem que vencer o machismo. Essa luta contra o machismo. É muito difícil para o mundo feminino ter que lidar com o mundo masculino neste momento em especial. E aí são as queixas que eu escuto, né? Meu marido acha que eu não amo mais ele, meu marido acha que eu tô com outro homem, meu marido acha que eu não quero mais transar com ele porque eu não acho ele mais bonito, não tenho tesão nele. Eu falo, meu amor, não tem nada disso. Você tem que trazer teu marido aqui para que a gente possa conversar. Aí ele não quer ir, porque ele não quer discutir isso. Então, chega disso. E a dinâmica sexual, ela vai se adaptando. E nós tivemos um momento nas nossas vidas que a gente tinha um potencial, um poder sexual muito grande. Isso mudou para todos nós aqui. E não tem nada demais admitir isso com tranquilidade, de que isso vai se adequando ao momento. Então, esta vivência feminina tem que ser uma vivência do casal. O casal, o homem tem que estar comprometido com estas modificações, tem que se informar para que ele não tensione mais ainda a vida da mulher e não torne a vida da mulher um inferno. Que já é um inferno porque tem calor. Tá queimando o rosto. Não tá mas dormindo. não transforme. Assistam o podcast. E não transforme a vida das mulheres num inferno absoluto. Ela vai transar, mas vai transar diferente. E aí, amiguinhos, vamos lá, homens arada, vamos trabalhar as nossas habilidades. Não adianta querer achar que é a mesma coisa que era com 20 anos, que você liga o botãozinho e... Não é assim na menopausa, não é mesmo? O botãozinho tem que ser ligado, mas ele é aquele botão que demora um pouquinho para ligar, e é ótimo que demore, porque aí a gente vai poder brincar mais. Quando a gente pode brincar mais, a gente se diverte mais. Verdade. E aí fica mais agradável, mais gostoso. Então, é machismo não. Falar de menopausa é falar contra o machismo. E eu acho que a gente pode fazer um podcast aqui só sobre machismo, que eu acho que a gente vai ter... Você volta aqui, Alexandre, para a gente falar de novo. E lembrando sempre, né, que se cada fase da vida tem suas especificidades, sim, tem o que a gente perde, mas também tem o que a gente ganha. Isso. Porque a nossa serenidade que você vai ganhando com amadurecimento e com mais idade, eu acho que isso também não tem preço. E realmente a sabedoria que você vai tendo sobre a vida, a tolerância que vai desenvolvendo. Então a nossa humanidade vai ficando mais refinada, né, em relação a que a gente tinha lá, que era tudo muito correndo, muito rápido, talvez até sem tanta qualidade, com muito entusiasmo, mas a qualidade eu acho que agora ela fica maior. Inclusive no sexo. Inclusive em tudo, né? Eu acho que tudo, inclusive no sexo. Então, gente, é isso. Agradeço a vocês do fundo do coração, foi muito bom mesmo. E agradeço a vocês por estarem nos ouvindo, terem nos assistido. E
Aguardo vocês no próximo podcast.